Compartilhar aqui. Bom dia a todos os que chegaram agora. Nós vamos, nessa aula de hoje, dar continuidade, pessoal, ao estudo dos recursos, né? Uma teoria geral a respeito dos recursos. Essa é a última aula antes de nós começarmos a trabalhar com os recursos que são os recursos em espécie, né? Então, ainda estamos falando de uma base geral, falando daqueles elementos, daquelas informações, conteúdos e conceitos que são inerentes a todos os recursos, né? A compreensão sistêmica de como os recursos devem ser manejados no processo penal. Na aula anterior, nós falamos um pouco dos princípios que devem ser respeitados, como o princípio da unirrecorribilidade, fungibilidade, a essência do duplo grau de jurisdição no sistema recursal processual penal brasileiro. Falamos também a respeito da proibição ou da vedação da reformatio imperjus. Então, analisamos a base, a estrutura principiológica que guia o sistema recursal brasileiro. Nessa aula, também informações, conceitos gerais serão estudados que valem para todos os recursos. Claro que cada um com as suas peculiaridades, mas todos os recursos eles passam por duas fases de análise. Então tenham isso em mente. Duas fases de análise. Numa primeira fase, aquele que vai julgar o teu recurso, via de regra um órgão colegiado, ele faz uma análise de admissibilidade. Ele vai verificar se o teu recurso ele preenche determinados pressupostos mínimos para que o mérito, para que o conteúdo do teu recurso ele seja efetivamente conhecido. Então veja que interessante, para você fazer valer as suas razões, para que o que você está levando ao Poder Judiciário seja efetivamente analisado, você tem que respeitar certos aspectos que são aspectos formais, sobretudo. Você vai ter que respeitar aspectos inerentes à realização de um juízo de admissibilidade. Não sei se vocês já ouviram isso, né? Mas provavelmente sim. Informações dentro de um julgamento, aqueles que vão assistindo, como eu sempre falo para vocês, vão lá e assistam agora, aproveitem, assistam às sessões de julgamento, né? Muitos recursos, você vai ver que o relator chega e fala, o recurso não foi conhecido por falta de requisito, ou não foi conhecido por falta de pressuposto recursal. Se vocês forem analisar a maioria dos recursos que tramitam perante o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, vocês vão verificar que a maioria desses recursos eles se resolvem pela não admissibilidade. A grande maioria, a grande massa de recursos nos tribunais superiores sequer é conhecido, sequer é admitido para que se passe a uma próxima fase de análise. Por isso é tão importante conhecer os pressupostos recursais, né? Ter uma ideia desses pressupostos. Qual é o conteúdo mínimo formal que você tem que ter num recurso para que ele seja admitido e para que, portanto, a questão central, a questão de mérito, seja analisada. Se for admitido o recurso, aí sim, o seu mérito será analisado e ele poderá ser provido ou improvido. Este é o momento, portanto, de analisarmos quais são esses pressupostos, esses requisitos mínimos, essas condições mínimas para que um recurso seja efetivamente conhecido. E vamos pensar mentalmente, vamos nos organizar mentalmente aqui da seguinte maneira. Imaginem vocês, pensa aí, vamos lá, Fabrício, Silene, todos que estão aqui. Tá? Chega um cliente para vocês, né? Vocês estão começando a atuar, começando a trabalhar com o direito processual penal, e certamente aqueles que abriram o seu escritório, estou falando aqui pós-formados, né? Abriram seus escritórios, estão ainda tateando, estão ainda pegando as principais informações, entrando no campo prático de atuação. E vai chegar 1, 2, 3, né? Muitos clientes para vocês atenderem nesse escritório focado especificamente
no direito criminal. Tá? E chega um cliente que já foi julgado, que já foi condenado, e ele quer contratá-los para que vocês manejem um recurso, né? Resolvam a situação dele. A primeira coisa que vocês vão ter que fazer é pegar o processo, não é isso? Pega lá o processo, né, Fabrício? Olha, senta e verifica o que é possível fazer. Como eu disse para vocês, se já há uma condenação, vocês vão ter que verificar se é cabível um recurso, né? Como eu digo, essa condenação, ela já se consolidou em segunda instância? Em que momento ela está? É ainda uma condenação em primeira instância? Você olhar e perceber, em primeiro lugar, o momento, né? E o que pode ser feito é uma análise de cabimento. Veja que interessante. Primeira coisa que você vai ter que olhar para aquela situação é cabível um recurso? E quando você fizer essa análise, o que você está analisando é se ainda, naquele momento que esse cliente chegou para você, se estão presentes os requisitos, os pressupostos para que um recurso por você manejado eventualmente seja admitido por um tribunal. Se você olha para aquela situação e vê que o teu cliente foi intimado há mais de 20 dias, não se manifestou pelo interesse em recorrer, se o advogado que o representava também foi intimado e não se manifestou pelo interesse de recorrer já há muitos dias, você já vai se deparar com um empecilho, que é o empecilho da intempestividade. Não haverá prazo suficiente para o manejo recursal. Você pode se deparar com uma situação em que o teu cliente manifestou o desejo de não recorrer, renunciou. Como é que faz? Não dá, né? Por quê? Porque existirá ali um fato impeditivo que vai te impossibilitar de exercer aquele recurso. Ou você vai se deparar com uma absolvição e o cliente não entende direito e pergunta o que dá para fazer, você vai falar, não dá para fazer nada, porque você não tem interesse, você foi absolvido, você ganhou a causa. Né? Se ele tiver sido julgado em segunda instância, essa hipótese de cabimento se alterará. Né? Ele foi condenado em primeira instância, foi condenado em segunda instância, mas ainda é possível discutir uma afronta à lei ou uma afronta à Constituição. Vamos subir com um recurso especial ou com um recurso extraordinário. Então, essa análise que vocês vão fazer é uma análise que passa pela verificação, pela aferição dos pressupostos recursais. Tá bom? Então, é isso que vocês vão ter que verificar. É cabível? Ótimo. Está ainda tempestivo? Ótimo. Existe ou não existe algum fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer? Perfeito. Há interesse recursal? Você, o teu cliente, aquele que você representa, é parte legítima? Percebe o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo 5 perguntas. E essas 5 perguntas partem de uma valoração, de uma análise do cabimento do manejo daquele instrumento que você tem à tua disposição. É cabível? Se é cabível, você terá que seguir uma lógica de regularidade. É tempestivo? Tem algo que impeça o estímulo? Tem interesse? Tem legitimidade? Se tudo isso estiver presente, tanto pressupostos objetivos quanto subjetivos, você poderá realizar o manejo recursal. E aí surge uma seguinte preocupação já, e me parece ser interessante enfrentá-la neste momento. Pensem vocês no seguinte, numa outra hipótese, numa outra situação. O sujeito perdeu o prazo do recurso. O advogado perdeu. O cliente, mesmo tendo endereço indicado no processo, acabou sendo intimado por edital, porque não quis se gastar muita energia com uma intimação pessoal daquela sentença. Quando chega para você, chega com trânsito em julgado. Se há trânsito em julgado, não há mais
possibilidade de exercício recursal. Mas você olha e verifica que aquele caso é de todo absurdo, que aquela condenação é uma condenação que jamais se sustentaria minimamente em qualquer tribunal que fosse. É uma condenação injusta, baseada, quem sabe, em provas ilícitas. E aí? Recurso você não terá mais à tua disposição, porque a tempestividade já caiu por terra. Já não é mais cabível o recurso. Você terá que silenciar diante daquela condenação injusta, né? Você terá que ficar atrelado àquela condenação injusta, ou ainda é possível fazer alguma coisa? O que vocês acham? Pensem comigo, é uma resposta que vocês terão que dar para aquela pessoa que sentou à sua frente, conferiu a você a resolução de um problema de liberdade e de vida e tudo mais, e você precisa de uma resposta. Quando você estuda o processo, você vê, não há pressuposto recursal, recurso eu não poderei me utilizar. Mas ainda assim, será que é possível fazer alguma coisa? O que vocês me dizem? E se é possível, vamos supor que eu seja esse cliente, estou perguntando isso para vocês, né? O que eu faço agora, doutores? Qual é a minha solução? Como que eu resolvo esse meu problema? Tentar uma anulação daquilo que já foi feito? E como que eu faço isso se eu já não tenho mais recurso à minha disposição? Por meio da revisão criminal? Por meio de uma revisão criminal, né? Então, quando a Giovana coloca essa informação, ela é importantíssima para que a gente estabeleça uma distinção entre recursos e ações autônomas de impugnação, tá certo? Quando a Giovana fala em revisão criminal não é recurso. Habeas corpus não é recurso. Mandado de segurança em matéria criminal não é recurso. Todos eles são ações autônomas de impugnação, que possuem requisitos e pressupostos próprios e específicos. Mas eles existem justamente para que uma injustiça, para que o absurdo não possa prevalecer. Então, por vezes, você estará falido diante da possibilidade de utilização de um recurso, mas você terá um outro campo instrumental para atuar. Você poderá se utilizar de uma ação autônoma de impugnação, né? Seja habeas corpus, seja revisão criminal, seja mandado de segurança em matéria criminal. Tá? Então, obrigado pela contribuição, Giovana, é justamente isso, né? Eu, como teu cliente, estava salvo diante dessa situação, porque você teria um instrumento de manejo para resolver este problema em específico. Então, quando o Fabrício fala, vamos anular, perfeito. E aí eu vou buscar qual é o instrumento, né? Qual é o instrumental que eu tenho à minha disposição. Nesse caso, seria a revisão criminal com requisitos todos próprios e específicos. Então, quando nós vamos estudar os recursos em espécie, que é a nossa próxima disciplina, depois dos recursos em espécie, nós vamos estudar as ações autônomas de impugnação, justamente porque são matérias que acabam se complementando estruturalmente. Quando você não tiver mais recurso, pode ser que você tenha a possibilidade de se valer de uma ação autônoma de impugnação. Perfeito? Mas voltando aqui, vamos fazer aquela análise, né? Eu preciso analisar quais são os requisitos para que eu possa manejar um determinado recurso. Quais são os pressupostos para que eu possa me valer desse recurso. E os pressupostos, eles se dividem, como vocês podem ver ali, em pressupostos que são pressupostos objetivos e pressupostos que são pressupostos subjetivos. O primeiro pressuposto objetivo, ele se vincula, inclusive, com os princípios recursais, né? Ele se vincula à ideia de unirrecorribilidade, é o cabimento e a regularidade formal. Eu só vou poder me utilizar de um recurso, e vejam, falamos também de um princípio de taxatividade, né? Eu só vou poder me utilizar de um instrumento recursal se ele estiver cabível, se aquela decisão for uma decisão
recorrível, evidentemente. Eu vou ter que utilizar o recurso cabível correto e, por isso, há que se respeitar a regularidade formal. Todas as regras inerentes à interposição de um determinado recurso deverão ser efetivamente respeitadas. Primeira coisa que eu tenho que fazer é, portanto, verificar cabimento de determinado recurso e as regras inerentes ao manejo daquele recurso. Né? Vamos pensar aqui aleatoriamente. Eu fui condenado numa ação penal pelo crime de roubo, ok? Fui condenado a 7 anos. 7 anos por um crime de roubo. E chego e pergunto para vocês. Fui intimado. Estou dentro do prazo. Qual é o recurso que eu posso utilizar? Vocês sabem me dizer? E digo isso mais por intuição do que por qualquer outra coisa, porque ainda não estudamos os recursos em espécie, né? Vocês imaginam o recurso que eu posso utilizar? É um recurso de apelação, tá? Então, quando eu sou condenado ou eu sou absolvido no processo penal, eu vou me valer do recurso de apelação. Esta hipótese que disse para vocês agora, ela está prevista, então veja, previsão, né? Cabimento, ela está prevista no artigo 593, inciso 1º do Código de Processo Penal. Então está lá, taxativo, bem colocado, disposto na norma. Você encontra e sabe que quando alguém foi condenado no processo penal, essa condenação por meio de sentença condenatória, permite o manejo de um recurso de apelação. Vamos agora pensar num sentido contrário. Vamos supor que a denúncia que você, promotor de justiça, promotor Fabrício, ofereceu, né? Fabrício foi lá, ofereceu uma denúncia pelo crime de peculato, está processando um agente público. E o juiz da causa, quando analisou aquela denúncia, entendeu que faltaria justa causa para que o processo seguisse. E entendeu por bem em rejeitar aquela denúncia com base no artigo 395 do Código de Processo Penal. Ok? Vou rejeitar a denúncia. Você, promotor de justiça, quando vai manejar um recurso, da mesma forma que a defesa tem que verificar os pressupostos recursais. E a tua primeira preocupação será em analisar, vamos colocar assim, a hipótese de cabimento, a previsão daquele manejo recursal. Intuitivamente também, alguém sabe qual é o recurso que o promotor pode utilizar quando a sua denúncia oferecida foi rejeitada? Depois a gente vai pegar os instrumentais, né? Quando a gente estiver estudando os recursos em espécie. Deixa eu ver se alguém falou aqui no chat. A Eunice falou o agravo, né? E o agravo, dentro das instâncias iniciais no processo penal, ele não existe, tá? Ele vai existir em outras instâncias, por exemplo, o agravo para a subida de recurso especial, o agravo para a subida de recurso extraordinário, o agravo regimental dentro da estrutura dos tribunais. Então, no processo penal, o agravo existe dentro dos tribunais e para os tribunais superiores, e também existe o agravo na execução, mas não existe o agravo no processo de conhecimento do processo penal, tá bom, Eunice? Então, existe um outro recurso que é muito parecido com um agravo, né? Mas que o processo penal resolveu não nominá-lo como agravo, que é o recurso em sentido estrito. Então, guardem bem esse nome, todos vocês, evidentemente, né? Recurso em sentido estrito. É o mais próximo do agravo que nós temos no processo de conhecimento dentro da estrutura do processo penal. Recurso em sentido estrito. E como que você, promotor, encontrou isso? Você encontrou fazendo uma valoração, uma análise de taxatividade. Você pegou o código e foi ler, verificar. Então, você pega lá o teu código, né? Esse não é código, mas como se fosse, pega um livro, pega a estrutura do meu Código de Processo Penal
e vou até a parte onde estão descritos os recursos. Encontro os recursos a partir do artigo 581, os recursos em espécie, a previsão deste recurso em sentido estrito. E quando eu fizer a leitura do artigo 581, primeiro inciso, eu vou verificar que lá está a possibilidade de utilização do recurso em sentido estrito contra aquelas decisões que rejeitam a denúncia ou a queixa. Então, esse é um exercício de leitura, de ler o que está na norma processual penal, pegar o Código de Processo e verificar. Preciso recorrer. Estou diante da hipótese X. A hipótese X está descrita em uma das hipóteses de cabimento de recurso, está no 581, está no 593, está em qualquer outra hipótese que seja. Se eu encontrar a hipótese de cabimento, eu vou verificar, está previsto. Eu tenho que escolher unicidade. E a partir daquele momento, eu vou ter que fazer a leitura de tudo o que é necessário. Quais são os requisitos, quais são os elementos de regularidade formal para que eu maneje aquele recurso. Por exemplo, quando eu estiver falando de recurso em sentido estrito, alguns pressupõem uma formação de instrumento. Eu tenho que formar um instrumento em apartado, por quê? Porque o processo continuará seguindo e um outro instrumento, portanto, subirá para a instância superior, subirá para o tribunal, outros não. Eu vou ter que verificar que alguns recursos desses têm o chamado efeito suspensivo, outros, efetivamente, não. Então, eu vou ter que verificar o respeito às regras que dizem como eu devo manejar aquele recurso. Se a gente pegar, por exemplo, os dois recursos mais complexos que existem são o recurso especial e o recurso extraordinário. Se vocês já começaram a estudá-los no direito processual civil, vocês vão poder confirmar o que eu estou dizendo. Para você fazer o recurso especial, o recurso extraordinário, ser conhecido, o especial no Superior Tribunal de Justiça, o extraordinário no Supremo Tribunal Federal, você tem que descer a minúcias técnicas absurdas para que esses recursos sejam efetivamente conhecidos no STJ e no STF. Para você fazer ser conhecido um recurso extraordinário no STF, você tem que respeitar uma regra que é chamada de regra da repercussão geral. Você tem que mostrar que aquela tua tese recursal não interessa só as partes envolvidas naquela relação processual, interessa a toda a sociedade. Isso é um requisito, o requisito da repercussão geral. Tanto no especial quanto no extraordinário, você tem que pré-questionar as matérias na instância na qual você está discutindo originariamente a questão. Porque se você não pré-questionar, se essas questões de ofensa à lei, ofensa à Constituição não forem analisadas na origem, o teu recurso especial e o teu recurso extraordinário não serão efetivamente conhecidos. Se o teu recurso contrariar o entendimento já fincado em precedente na Corte Superior, não será conhecido. Se você não impugnar todas as teses lançadas na decisão que você está recorrendo, o teu recurso especial não será conhecido. Isso faz com que você tenha que conhecer, para além das regras dispostas na Constituição, na legislação específica de cada um desses recursos e no Código de Processo Penal, mas você também tem que conhecer as súmulas que são editadas tanto pelo Superior Tribunal de Justiça quanto pelo Supremo Tribunal Federal no manejo de recurso extraordinário e recurso especial. Então veja que é um pouco complexo. Mais simples, evidentemente, é o manejo de recurso em sentido estrito e de apelação da primeira para a segunda instância. Mas quando você vai buscar os tribunais superiores, você enfrenta uma maior complexidade na disposição sobre as regras de cabimento de cada um dos recursos. Tá bom? Então, muita atenção para isso, muita atenção para analisar todas as regras de estrutura de regularidade formal de um recurso. Professor, mas eu ainda estou perdido. Claro, porque a gente ainda não estudou os recursos em espécie. Quando nós pegarmos um a um, então vamos começar com o recurso em sentido estrito. Perfeito. Vamos verificar
quais são as hipóteses de cabimento do recurso antidistrito. Ok. Depois nós vamos verificar tudo o que é necessário para que esse recurso que você está manejando seja considerado regular. Aí você vai entender exatamente como manejar esse recurso antidistrito. Depois, vamos passar para o recurso de apelação. Recurso de apelação, eu vou ver quais são as hipóteses de cabimento. Está previsto, perfeito. Vou ter que verificar tudo que eu tenho que colocar estruturalmente nesse recurso de apelação para que ele seja conhecido. Perfeito. É o que a gente vai fazer, um a um. Antes disso, eu quero embargar de declaração. Embargos de declaração. Claro, vamos ver. Quando que o embargo de declaração é possível? Quando que eu posso manejar ou pôr embargos de declaração? Aí eu vou lá na norma, lá vai estar escrito. Só nas hipóteses em que a decisão tiver uma omissão, uma obscuridade, uma ambiguidade ou uma contradição. Vou olhar para a decisão, pego a decisão e vejo. Olha, a decisão é omissa num ponto essencial daquilo que foi discutido, ela deveria ter enfrentado certo aspecto e não enfrentou. Então, estou diante de uma decisão omissa. Posso me valer dos embargos de declaração? Posso. Preenchi o aspecto de regularidade formal. Então, tudo isso é necessário. A gente vai ter que aprender um a um. Vamos estudar o embargo de declaração, os embargos vigentes, a apelação, o recurso antidistrito, o recurso especial, o recurso extraordinário e as figurações de agravo para que esses recursos possam ser levados, às vezes com uma maior dificuldade, até os tribunais superiores. Pegar um a um e aí verificar o que é necessário para que eu tenha a regularidade de interposição destes recursos, tá bom? Então, o primeiro pressuposto objetivo é cabimento e regularidade. O segundo é importantíssimo, né? Importantíssimo, que é a tempestividade. O recurso ele tem que ser tempestivo. Não pode ser inobservado o prazo para sua interposição. O recurso tem que ser interposto dentro do prazo. Por isso é essencial que se conheçam os prazos para a interposição de um recurso. No processo penal, guardem isso agora, porque isso é essencial. Tá? No processo penal, existe uma duplicidade de momentos. O que isso significa, professor? Por que uma duplicidade de momentos? Veja, vocês que estão trabalhando simultaneamente com o direito processual civil. No direito processual civil, quando você vai interpor um agravo, ou quando você vai interpor um recurso de apelação, você tem que apresentar esse recurso completo já, não é isso? Você já interpõe indicando quais são as suas razões. O que você quer que mude? O teu recurso ele já vai com as explicações do porquê ele está sendo manejado. É isso ou não é isso? É, né? Então você já interpõe com as razões recursais. No processo penal é um pouco diferente. No processo penal, você primeiro interpõe o recurso, que é a manifestação do desejo de recorrer, você preenche um requisito formal, você informa aquele que decidiu que você está recorrendo desta decisão, e num segundo momento você é intimado para apresentar as razões. Ora, a interposição nada mais é do que uma petição de uma página na qual você diz que está recorrendo. Fulano de tal, excelentíssimo senhor doutor juiz, tal, né? Fulano de tal vem por meio deste, com fulcro no artigo 593, inciso 1 do Código de Processo Penal, interpor o recurso de apelação. O que faz pelas razões de fato e de direito que serão expostas em arrazoado a ser apresentado. Requer-se o processamento do presente recurso com a posterior intimação para que as razões recursais sejam apresentadas. Uma página, ok? E também pode recorrer o próprio réu.
Essa é uma faculdade importantíssima estabelecida no processo penal. É um interesse indisponível. O processo penal trata da liberdade da pessoa, ataca um direito fundamental. Então, para além do advogado, que é o que exclusivamente se tem no processo civil, no processo penal, o próprio réu pode exercitar o direito recursal. E aí vocês podem estar pasmados nesse momento, preocupados com o seguinte: mas como é que o réu, que não tem conhecimento jurídico, que não tem capacidade postulatória, vai manejar um recurso de forma adequada? Mas veja, eu estou falando tão só da interposição, né? E ele vai manejar isso com um simples aporte nos autos. Quando ele disser ao oficial de justiça que o está intimando da decisão condenatória, em muitos casos, que ele deseja recorrer. Às vezes, no próprio mandado do oficial de justiça, há um campo específico e o oficial de justiça questiona: o senhor ou a senhora deseja recorrer? E aí, quando a resposta é sim, ele vai preencher lá um quadradinho no mandado de intimação, onde consta: manifestou o desejo de recorrer. Isto já é o recurso, isto já é a interposição. Razões, realmente, este réu não terá condições de manejar. E aí o seu advogado, né? Aquele que for indicado para a realização, para o exercício desse mistério, é que apresentará as suas razões, ok? Mas a interposição pode se dar por uma simples informação constante do mandado. É o que a gente chama de termo nos autos, tá bom? Então, há duplo momento. O primeiro é o momento da interposição e o segundo é o momento das razões. Aqui uma peculiaridade importante que eu já antecipo para vocês. Olha só. Quando você estiver manejando o recurso de apelação, o recurso de apelação tem uma faculdade descrita no artigo 600, parágrafo 4º do Código de Processo Penal, que permite, inclusive, que as razões sejam apresentadas diretamente em segunda instância. Isso é importante por quê? Porque sempre que você maneja um recurso, a tua interposição ela vai se dar perante o juízo que decidiu. Então, você não vai recorrer endereçando o teu recurso já para o tribunal para quem você está recorrendo. Você direciona para quem decidiu. E é quem decidiu que irá remeter este recurso para a próxima instância. Tá? Via de regra, o cuidado com os aspectos formais se dará na própria instância decisória. E o juiz te intimará para a apresentação das razões antes de remeter o processo para a instância recursal. Mas o artigo 600, parágrafo 4º, permite que você apresente as razões recursais diretamente em segunda instância. Estou fazendo essa referência já para vocês entenderem essa distinção de momento. Interposição é uma coisa, petição de apresentação das razões recursais é outra coisa. Lembram-se que eu disse o seguinte: quando eu vou interpor, é uma única peça, uma única página, em que eu estou dizendo simplesmente que vou recorrer. Quando eu for apresentar as minhas razões, aí é algo muito mais complexo, né? É algo muito mais completo. Ali eu vou expor todas as minhas razões de recorrer. Eu vou me insurgir contra a decisão. Eu vou dizer que foi violado o princípio do indúbio pro réu. Eu vou dizer que a decisão foi baseada numa prova ilícita, que houve nulidade durante o processo, que aquele réu que se vê acusado, na verdade, é inocente daquelas imputações. Ou, quem sabe, eu vou argumentar que aquele sujeito agiu em legítima defesa, em estado de necessidade, exercício regular de direito, estrito cumprimento do dever legal. Né? Eu vou analisar, portanto, a autoria, a materialidade, eu vou analisar a tipicidade, antijuridicidade, culpabilidade, tudo aquilo que precisa aprender, seja em processo penal até agora, seja em direito penal. Você vai buscar razões, você vai buscar elementos para que aquele sujeito seja absolvido, você vai inserir dentro da tua estrutura recursal. Isso nas razões. A interposição é uma página só. Agora, qual é o momento de preocupação? Qual é o momento para que você haja de forma tempestiva? É o momento da interposição. Se você perdeu o prazo da interposição, já era, acabou,
trânsito em julgado. Se eventualmente você perder o prazo das razões, isso será uma irregularidade formal e uma infração ético-administrativa por parte do advogado, um problema de ordem ético-jurisdicional, vamos colocar assim, mas não acarretará o prejuízo do trânsito em julgado e da intempestividade. Só que cuidado, porque é importante que se observem todos os prazos recursais. Mas perdeu o prazo da interposição, já é. Perdeu o prazo das razões, não é tão grave, né? Mas é um problema de ordem ético-profissional. Ok? Por quê? Porque são casos distintos, como eu disse para vocês. Primeiro a intimação para interpor, depois para razoar. E são prazos que são prazos diversos também. É a loucura do processo penal, né? Enquanto a questão de prazos no processo civil é um pouco mais simples, no processo penal é um pouco mais complexo. Ok? Veja só, prazo para você interpor uma apelação. Quem chuta? E agora pode chutar sem medo de trânsito em julgado, hein? É o momento para chutar. Você precisa interpor uma apelação no processo penal. Qual é o prazo? 5 dias? 5 dias. Tá certa, Giovana? Tá errada, Giovana? Falei, achei que a própria Giovana ia falar, estou certa, né? Aquela convicção sempre bem posta. Quem dá mais ou alguém dá menos? 5 dias, né? E no processo civil, quanto que é? Sabem? 15? 15. Então, sempre tomem muito cuidado, né? Porque tem o mesmo nome, ambos são recursos de apelação, mas no processo civil o prazo é de 15 dias, no processo penal o prazo, e aqui acertou a Giovana, o prazo é de 5 dias para a interposição, ok? Na sequência, você será intimado para a apresentação das razões recursais. Qual o prazo para razões? Alguém sabe? Chuta, Giovana? 8. 8 dias. Perfeito, né? Veja que o primeiro não tem nada a ver com o segundo. Você tem 5 dias para interpor e depois você terá 8 dias para apresentação das razões recursais. Isso a partir da sentença? Veja, sempre você terá que ser intimado das decisões, ok? Então, a Toda partir decisão, da intimação. a partir da intimação formalizada, você terá a oportunidade para exercer o teu direito recursal. A gente já vai ver como se dá essa contagem, que também é uma formatação de contagem distinta daquilo que se tem no processo civil, tá bom? Mas sempre após a intimação, tá bom? Não após a sentença em si, após a intimação. Então, 5 dias para interposição, 8 dias para as razões. Aqui eu estou falando aleatoriamente a respeito dos recursos, que claro que a gente vai estudar esses prazos quando estudarmos cada um deles, mas só para a gente já ir pensando, já ir memorizando certos aspectos de prazo no processo penal. Recurso em sentido estrito. Qual que é o prazo para interposição? Quem chuta essa? E aí, recurso em sentido estrito. O prazo para interposição também é de 5 dias, tá bom? 5 dias para interposição do recurso em sentido estrito. Perdeu, já era. E para razões de recurso em sentido estrito? Alguém imagina quanto é? E aí vocês devem ter na cabeça, ó, se interposição de apelação é 5, razões de apelação é 8. Se interposição de recurso em sentido estrito é 5, razões de recurso em sentido estrito deve ser 8. E aí errou, né? Porque o código é bem maluco na escolha dos prazos no processo penal. O prazo para as razões de recurso em sentido estrito é de 2 dias. Então, 5 para interposição e 2 dias para as razões recursais de recurso em sentido estrito. Essa eu quero que vocês chutem agora. Embargo de declaração, processo penal.
Qual que é o prazo para embargos de declaração no processo penal? Porque assim... 5 dias, professor? Gabriel disse que é 5 dias. Todo mundo concorda com o Gabriel ou discorda? Eu concordo. Eu concordo também. Fabrício concorda, Amanda concorda. Alguém Também, discorda? professor. Quem mais concordou? Eu concordo. Sirlene concorda. Vocês perderam o prazo, né? Não façam isso. Claro, vocês estão chutando, é brincadeira, né? O Gabriel enganou todo mundo. Não é 5 dias. No processo penal, sabe-se lá por qual razão. O legislador fez uma escolha distinta daquela escolha realizada pelo legislador no processo civil. No processo civil, embargo de declaração é em 5 dias. No processo penal, é 2 dias. E aí você pode estar pensando o seguinte: ah, mas aí não tem problema, professor, porque é só os embargos de declaração, né? Depois você poderá ter ainda apelação, terá um recurso em sentido estrito. Não, porque se você perder o prazo dos embargos de declaração, a perda do prazo dos embargos de declaração não vai suspender o prazo para outros recursos. Por quê? Porque o recurso primário, que foi aquele primeiro que você opôs, que foi o de embargos, está intempestivo. E aí ele vai gerar intempestividade de todos os outros recursos. Olha o tamanho do pepino, né? Então, muito cuidado com essas confusões que são geradas pelo processo civil. Normal, evidente, esse é o momento para a gente errar, se confundir e chutar mesmo. Não tem problema nenhum, até porque a gente ainda não estudou os recursos em espécie. Mas muito cuidado, né? Porque em aspectos de ferramenta, às vezes você está começando a atuar e aí a nossa memória ela vai, ora pega uma informação do processo civil, ora pega uma informação do processo penal e a tendência é que a gente fique com informações, com falsas memórias de confusão, dessa mistura de áreas, né? E aí você pode se valer da informação em embargos, declarações 5 dias. Eu me lembro lá da aula do processo civil, do processo penal. Esse prazo é de 2 dias. Então, guardem bem, que se for intempestivo os embargos de declaração, você gerará uma intempestividade em cascata e acarretará o trânsito em julgado daquela ação penal, podendo prevalecer, inclusive, uma condenação. Então, muito cuidado, né, para que o manejo se dê em 2 dias. É aquela coisa, na dúvida, o prazo é sempre 24 horas, que é o menor prazo possível, né? Aquela coisa, ó, chegou lá, você não sabe qual é o prazo, internaliza na tua cabeça. Se eu não sei, foi a intimação, eu tenho 24 horas para achar um prazo. Senão eu tenho que interpor o recurso, para não perder a oportunidade recursal. Então, muito cuidado com isso, né? O menor dos prazos é 24 horas, então vamos seguir 24 horas, para descobrir, pelo menos, qual é o prazo certo. Nunca parta da pressuposição de que um prazo é maior do que ele efetivamente é. E nós temos que também saber como calcular este prazo, né? Nós temos que verificar como realizar o cálculo de um prazo no processo penal. E como é que calcula prazo mesmo de recurso, hein, pessoal? Corridos. Oi, Giovana. Corridos. Dias corridos, né? A partir de qual momento? A partir do momento em que se realiza a intimação, a partir do momento em que é juntado o mandado de intimação aos autos, e aí? É a partir do dia seguinte em que a pessoa recebe, não é? Exatamente, né? Então, isso é muito importante, porque também outras áreas têm sistemáticas que são sistemáticas distintas, né? Que levam em consideração juntadas de mandado intimatórios, os prazos são contados apenas em dias úteis, como é efetivamente no processo civil. No processo penal é diferente. No processo penal, você terá a contagem a partir do primeiro dia útil seguinte ao da intimação. Então, você foi intimado, no primeiro dia útil seguinte, começa a contar o prazo. E aí você conta o prazo, né, por dias corridos e verifica qual é a data do vencimento deste prazo, tá bom? Então, muito cuidado. Dias corridos
e a contagem se inicia a partir do primeiro dia útil seguinte ao da intimação. Aí vocês podem estar com a seguinte dúvida, né? Professor, então me confundi, porque você falou que é em dias corridos. Por que é no primeiro dia útil seguinte ao da realização da intimação? Porque, vejam só, a contagem ela não pode se iniciar e nem encerrar em dias que sejam dias não úteis. Só isso. Ela não inicia e não encerra em dias não úteis. Quando isso acontecer, eu prorrogo para o dia útil seguinte, tá certo? Prorrogo para o dia útil seguinte. Mas é simplesmente uma regra de início e de término, e não uma regra de contagem. No processo civil, eu não conto aqueles dias que são dias não úteis. No processo penal, você conta, só não pode vencer esses dias. Ó, vamos pensar na seguinte hipótese. Fabrício acabou de receber a sua intimação de uma condenação criminal na data de hoje. Tá bom, Fabrício? Você recebeu hoje. Hoje é uma quinta-feira, né? É uma quinta-feira, que dia que é hoje mesmo? Vamos ver aqui. Quinta-feira, 10 de setembro, Fabrício recebe a intimação de sua sentença condenatória. Tá bom? Quando começa a contar o prazo? Amanhã, sexta-feira. Amanhã, sexta-feira, dia 11, que será, portanto, o dia 1, primeiro dia útil posterior ao recebimento da intimação. Sexta-feira, sábado, domingo, segunda, terça-feira. Né? Terça-feira é a data do vencimento do prazo para que o Fabrício interponha o seu recurso de apelação. Mas o advogado do Fabrício, ele se deparou com uma omissão e ele quererá se valer de embargos de declaração. Né? Qual que é o prazo dos embargos de declaração? Agora vocês nunca mais esqueçam. Gabriel, qual que é o 2 dias. 2 dias. Está perfeito, corrigido. Nunca mais erra, né? 2 dias. E aí você tem que contar, então, 2 dias. Não é isso? Fabrício intimado no dia 10. Primeiro prazo, dia 11. Segundo, dia 12. Sábado. Não vence o prazo em dia não útil. Portanto, eu vou prorrogar para o primeiro dia útil seguinte. Eu vou prorrogar para a segunda-feira. O recurso de embargos de declaração poderá ser oposto até a segunda-feira, porque na segunda-feira será o quarto dia, é útil, mas é o quarto dia, na verdade, mas, na verdade, o que aconteceu foi que o prazo venceu no final de semana e, por isso, eu prorroguei ele para o primeiro dia útil. Então, muito cuidado com isso. Eu estou contando os dias não úteis, eu só não estou iniciando e nem vencendo nestes dias em específico, tá bom? Então, é assim que se conta prazo no processo penal. As intimações dos advogados, elas são todas, hoje em dia, pelo PROJUDE, né? Então, há uma certa facilidade. Por quê? Porque o PROJUDE, ele já abre o prazo e já estabelece o marco de contagem. Só que a contagem é para o recurso específico contra aquela decisão e não para embargos de declaração. Então, cuidado com a marcação do prazo no PROJUDE, porque no PROJUDE não há marcação do prazo para embargos de declaração, há marcação para o recurso, né, previsto para a instância superior. Tá? Então, se você for embargar, não é aquele prazo que está aberto no PROJUDE. Você que vai ter que fazer a contagem e fará a contagem dos 2 dias. Se perder os prazos dos embargos, não insista em embargos. Evidentemente que não. Né? Aí você vai e se utiliza do recurso oficial previsto. Dúvidas até aqui, pessoal? Mais algumas perguntinhas só para ver como é que está a memória. Qual que é o prazo para recurso especial e recurso extraordinário? 5 dias, eu acho. Jogou para baixo, está valendo, né? Aí que tá certo, né? Mas não é 15 dias no caso. Nessa hipótese do especial e do extraordinário, Amanda, é igual ao do processo civil, né? Então, nessa não muda
seriam 15 dias para você interpor recurso especial para o STJ e recurso extraordinário para o STF, e interposições que são interposições simultâneas. Você sempre maneja esses dois recursos quando há uma violação à lei e à Constituição juntos. Se você manejar em separado, o primeiro gerará a intempestividade do segundo. Então, esse é um aspecto de regularidade formal, mas o prazo é de 15 dias. Depois a gente volta a isso, mas só para vocês terem em mente a importância da tempestividade. Então, a primeira coisa que eu tenho que ter, cabimento e regularidade. Segunda coisa que eu tenho que ter, também pressuposto objetivo, tempestividade. Terceira coisa que eu tenho que ter é a ausência de fato que me impeça de recorrer ou que extinga o direito de recorrer. Não pode haver um fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer. Quais são esses fatos? Pelo menos Professor? os principais. O Eunice. Professor, só uma questão. No caso de recurso especial e recurso extraordinário, na hora em que o advogado for interpor, ele já apresenta as razões. É diferente da apelação, né? Isso. Então, perfeito, Esse é um esclarecimento importante, obrigado pela pergunta. Diferente da apelação e diferente do recurso em sentido estrito, nos casos de recurso especial e recurso extraordinário, você está num outro momento recursal, você já apresenta as razões. Você interpõe e nesta interposição dos 15 dias, você já coloca as suas razões. Até porque é um recurso exclusivamente técnico. Então, o réu não poderá manejar este tipo de recurso. Então, quebra com aquela regra da interposição mais simplificada. Só o advogado tem a capacidade postulatória para a interposição de recurso especial e extraordinário. Então, realmente, recurso especial, recurso extraordinário, junto com a interposição, já serão apresentadas as razões recursais. Perfeita ponderação, Eunice, tá bom? Obrigada. Imagina, que é isso. Pessoal, ausência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer. O primeiro deles é a renúncia. Se você renunciou ao direito de recorrer, se manifestou neste sentido, você não poderá mudar de ideia, percebe? Então, quando você já se manifesta pelo desejo de não recorrer, isso não se alterará. Pensa o seguinte quadro: você está lá, vocês estão assistindo na plateia do Tribunal do Júri. Sei que muitos gostam de assistir júri, E ir lá e verificar, faz tempo que não tem, e sentam e assistem. Aí o réu é absolvido. O promotor que pediu a condenação fica puto da cara, fica irritadíssimo com a decisão absolutória dos jurados. E aí, num arroubo, e de forma bravateira, ele diz ao final da sessão de julgamento o seguinte: olha, já que a sociedade resolveu absolver esse monstro, não sou eu que vou seguir. Eu desisto, inclusive, de qualquer recurso que poderia interpor. E ele se manifesta. O que ele está fazendo? Ele está renunciando à possibilidade de recorrer. Ele já manifestou sua vontade, que ficará gravada nos autos, naquela sessão de julgamento, por meio das gravações realizadas. Se ele realizou essa renúncia, amanhã ou depois, isso vai para um outro promotor de justiça, desce ao Ministério Público, para que se analise o prazo recursal. Se vier um recurso, esse recurso não preencherá o requisito formal. Por quê? Porque já havia sido realizada a renúncia do direito recursal. Então, se há renúncia, a renúncia impede a realização do recurso. Renúncia é anterior, É anterior ao manejo recursal. Tudo aquilo que é anterior é algo que impede. Aquilo que extingue algo que já existe, Aquilo que impede é aquilo que impossibilita algo de existir. Então, a renúncia é um fato impeditivo, porque nem existia ainda o recurso. Agora, a desistência é um fato extintivo. Então, já está sendo manejado um recurso, a defesa interpôs o recurso, e vê-se que aquele recurso não tem muita sorte, que ele não será provido, ele não tem muita chance, e até para não ter um custo, um desgaste a mais, a defesa, num determinado momento, resolve desistir daquele recurso interposto. Se desistiu,
não tem como voltar atrás. A partir do momento que você peticionou lá, desistindo do direito de recorrer, você não poderá voltar atrás. Então, a desistência é um fato extintivo do direito de recorrer. E há também a deserção como fato impeditivo, né? A deserção é o não preparo de um recurso com a observância de certos requisitos ou condições de prosseguibilidade para esse recurso. Um dos casos clássicos de deserção é o não pagamento das custas recursais, algo muito comum no processo civil, né? O processo civil, praticamente ele gira em torno de custas e guias. Eu lembro da época em que eu estagiava no processo civil e depois atuei por um tempo no processo civil no começo da advocacia, e aquelas guias deixam as pessoas completamente malucas, né? Não sei se agora, na era da informática, da tecnologia, isso se modificou, mas pelo menos na época em que eu estagiava, isso era uma loucura. Ninguém sabia direito como é que preenchia as guias, quais exatamente eram as custas, os processos não eram eletrônicos, aí tinha que pagar porte de remessa, porte de retorno, FUNREJUS, uma série de custas para preparar devidamente um recurso e para que esse recurso não fosse considerado deserto. Então, o processo civil, ele gira em torno do preparo e a falta de preparo gera a chamada deserção, né? Por falta de pagamento de custas. Quando eu fui atuar no processo penal, eu fiquei absolutamente feliz, né? Porque em 90% das causas não há pagamento antecipado de custos, não há preparo recursal. Veja que alívio, né? Um convite a todos vocês para que deixem o processo civil de lado e atuem no processo penal. O processo penal não tem pagamento de custas em sua maioria. E por que eu digo em sua maioria? Porque estou falando que não há pagamento antecipado de custas nas ações penais públicas, ok? Aquelas que se manejam por meio de denúncias. As ações penais públicas não dependem de preparo recursal, não dependem de pagamento de custas. Por quê? Porque seria uma afetação do acesso à justiça e uma afetação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Ora, se o réu é presumivelmente inocente, eu não posso impor a ele uma condição, um ônus, e aqui falando do ônus financeiro, para que ele acesse a justiça em todas as jurisdições. Eu não posso estabelecer esse mecanismo de impedimento de acesso à justiça, tá certo? Então, na grande maioria dos casos, porque a grande maioria dos casos são de ações penais públicas, não há pagamento antecipado de custas, não há preparo recursal. E na ação penal privada? Na ação penal privada é necessário preparo, porque envolve uma inter-relação entre particulares, por mais que o Estado é quem vai exercer o poder punitivo, mas quem maneja é o particular. Então, a jurisprudência convencionou que nas ações penais privadas há o pagamento de custas e há a necessidade do preparo recursal. Agora, como a maioria desses casos tramita perante o juizado, e no juizado também não há necessidade de antecipação de custas, isso praticamente cai por terra. E só naqueles pouquíssimos casos em que você tem uma ação penal privada tramitando numa vara comum e não no juizado, é que você vai ter o preparo de custas, o pagamento de despesas processuais para que você exerça o teu direito recursal. Isso se dá em menos de 1% dos casos, né? 99% dos casos no processo penal não há pagamento de custas prévias para recorrer. Professor, mas e quando que paga custas, então, no processo penal? Só ao final, né? Em que você vai verificar quem efetivamente sucumbiu em seu direito. Se o réu for considerado inocente, na verdade foi o Estado que errou e não faz sentido o Estado pagar custas para si próprio, né? Então, é o Estado que processa, é o Estado que julga. Se o Estado chega a um resultado de absolução, não tem pagamento de custas, porque está dentro de uma mesma esfera, uma mesma estrutura de parte, e não tem pagamento de custas em caso de absolução.
Agora, se o réu for condenado, ele, ao final, ele também é condenado ao pagamento das custas processuais. Então, há sim pagamento, né, em caso de condenação definitiva transitada em julgado. O que não há no processo penal é a antecipação de custas. O processo penal, na 99% dos casos, não tem antecipação de custas. Somente em ações penais privadas que tramitem na justiça comum. Okay? Estes são os pressupostos objetivos. E os pressupostos subjetivos são muito próximos daquela ideia de direito de ação, né? Quem tiver o direito de ação e o direito de se defender no curso do processo penal, o direito de se manifestar no curso do processo penal, são aqueles habilitados ao exercício do direito recursal. Vocês viram, quando na questão do direito de ação, interesse e legitimidade, né? A participação envolve interesse, a participação envolve legitimidade. E o direito de recorrer é a mesma coisa, só vai recorrer quem tiver interesse, quem tiver sucumbido, quem tiver perdido, né? Então, eu não vou recorrer de uma absolvição própria, né? Eu não vou recorrer de uma decisão que me absolve. O promotor de justiça não vai recorrer de uma condenação à pena máxima. Por quê? Porque ele não terá sido sucumbente. Eu sempre vou ter que ter um ônus parcial, pelo menos, para que eu possa manejar o meu recurso. Eu tenho, portanto, que ter interesse. Aqui um ponto peculiar. E quando eu for absolvido, mas a minha absolvição ela for imprópria? O que isso quer dizer? Eu fui absolvido não porque o juiz entendeu que estaria provado que eu sou inocente. O juiz não entendeu isso. O juiz me absolveu com base no indúbio pro réu, né? Ele entendeu que faltavam provas suficientes para embasar a minha condenação. Neste caso, eu posso recorrer buscando uma absolvição própria. Há uma dúvida entre tribunais, né, nesse sentido, sobre essa possibilidade recursal. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná já tem algumas decisões, sobretudo no âmbito da primeira Câmara Criminal, no sentido de que é sim possível o manejo deste recurso, até mesmo porque existem repercussões para além da sentença criminal que são distintas em caso de absolvição própria e de absolvição imprópria. No caso de absolvição própria, eu tenho para mim o surgimento de uma possibilidade indenizatória contra o Estado, que errou, que se equivocou em processar o inocente. Eu tenho a possibilidade de reverter um quadro administrativo de exclusão de uma determinada profissão pública, né? De uma proibição de contratar com o poder público, de um afastamento de direitos políticos. Então, as repercussões de uma absolvição própria e de uma absolvição imprópria são distintas, o que faz com que o Tribunal de Justiça tenha conhecido alguns recursos contra absolvições impróprias, tá certo? Mas é uma questão controvertida e que não é pacífica ainda na jurisprudência. Mas existem alguns precedentes nesse sentido. E os legitimados são aqueles mesmos que participaram da relação processual, né? O réu, evidentemente, pode recorrer. Como eu disse para vocês, no processo penal ele exerce uma participação especial e pessoal. Ele é intimado e ele mesmo pode recorrer. O seu advogado, efetivamente, pode recorrer. Na ação penal privada, querelante e querelado, né? Porque na ação penal privada não há atuação como parte do Ministério Público. Então, querelante ou querelado. Numa ação penal pública, por vezes, há aquela figura do assistente de acusação, um familiar ou a própria vítima que quer levar o processo adiante. O assistente de acusação, ele também tem legitimidade recursal. Aqueles mesmos que possuem legitimidade para atuar no processo são os mesmos que possuem legitimidade para o manejo recursal. Não há muito segredo quanto a este pressuposto subjetivo. Então, é necessário, da mesma forma que aqueles requisitos objetivos, que haja, no curso do processo penal, interesse e legitimidade daquele que vai recorrer. E uma pergunta final, só para a gente chegar a uma resolução de um ponto crítico específico. E se houver discrepância, né, divergência, melhor dizendo, entre o interesse do réu e o interesse do advogado que representa o réu. Um quer recorrer e o outro não quer recorrer.
Como é que eu resolvo isso? Né? Réu e advogado, defesa pessoal e defesa técnica. Um pretende recorrer e o outro não quer recorrer. Essa é uma questão extremamente complexa e que não está pacificada na jurisprudência, tá? Mas o melhor entendimento é aquele ao qual eu me filio, é no sentido que deve prevalecer sempre o melhor interesse do réu. Se for um recurso que se mostre viável aos interesses do réu, efetivamente este recurso ele deve prosseguir. O que eu não posso aceitar é um prejuízo ao réu. Se ele se manifesta porque quer recorrer, essa sua manifestação de vontade, efetivamente, ela deve prevalecer. Se ele não recorreu porque não compreende os aspectos inerentes, mas o seu advogado, na atuação de uma defesa técnica, percebe que há possibilidade de reversão daquela decisão, que é uma decisão injusta, esta manifestação volitiva, ela deve prevalecer. Então, sempre uma preocupação com o melhor interesse do réu no manejo conflitivo de exercício recursal. Tá? Então, nesse confronto, deve prevalecer sempre o melhor interesse do réu, né? Seja pelo recurso de seu advogado, seja pelo manejo de seu próprio recurso. Tá bom? O que não pode é o réu ser prejudicado pela inércia ou pela inóspita atuação do advogado que quer se manifestar contra a sua própria vontade. Isso é absurdo. Digo, se manifestar no sentido de não recorrer quando ele, réu, quer efetivamente recorrer. Aí você pode estar pensando o seguinte, mas e se o réu recorre e o advogado não quer? Como é que faz? Porque não é o advogado que vai ter que apresentar as razões? Se esse advogado não apresentar as razões, ele será destituído, né? Ele não mais representa os interesses daquele réu e outro terá que ser nomeado, terá que ser contratado para a apresentação das razões, tá bom? O conflito sempre é um conflito de preservação do melhor interesse do réu. E estes são, portanto, os pressupostos recursais, tanto os pressupostos objetivos quanto os pressupostos subjetivos. Por enquanto era isso que eu tinha para tratar com vocês hoje, pessoal. E fico à disposição se tiver alguma dúvida, algum questionamento, né, pergunta, consideração, o que vocês quiserem. Acho que na hora que a gente começar a estudar os recursos em espécie, professor, Verdade. aí na hora de juntar tudo isso, provavelmente vai ter mais dúvida do que a gente teve nessa aula. Verdade, com certeza. Tranquilo, então. Tá bom? Pessoal, estou à disposição de vocês. Vamos ver se confirma aquela data, Fabrício, de avaliação. E em se confirmando, aí na semana que vem a gente faz uma pequena revisão, né? Se as datas de provas forem jogadas mais para frente, aí a gente joga sempre a revisão sempre uma semana antecedente. Tá bom? Perfeito, professor. Obrigado. Imagina, um ótimo dia para vocês e um ótimo resto de semana. Tá bom? Um abraço para todos. Professor. Um abraço.